Capítulo 5. Vida de pirata. O medo de Injun Joe, as férias escolares e a paixão pelas histórias de piratas fizeram Tom Sawyer convencer o Kleber Finn e um outro amigo deles, chamado Joe Harper, a deixar São Petersburgo e navegar pelo Mississippi em busca de um esconderijo e de novas aventuras. Hook, Joe, o que vocês me dizem? Querem ser piratas? Querem reinar sobre as águas do rio Mississippi? Querem ser ricos e famosos? Hook olhou para Joe. Tinha vontade de rir da figura magrela de Tom Sawyer erguendo uma espada de pau. Mas como odiava a civilização e concordava com tudo aquilo que seu amigo falava, Hook não riu. Os olhos de Joe Harper brilhavam com o discurso de Tom Sawyer, que continuava a falar como um pirata dos livros que adorava ler. Eu, Tom Sawyer, o Vingador Negro do Mar das Antilhas, saúdo meus comparsas de crime e aventura e peço que, quem estiver de acordo com o plano de dominar o grande rio, erga sua espada, diga seu nome verdadeiro e seu nome de pirata. Joe catou um galho desfolhado do chão e bradou: Eu, Joe Harper, o terror dos mares, ergo minha espada e prometo dominar o rio com meus amigos. Os dois olharam para o Kleber, que quebrou um sarrafo de uma cerca ao lado deles e gritou: Eu, Hook Finn, o Mãos Sangrentas, me junto a esses dois malucos para qualquer coisa que eles queiram fazer. As espadas de madeira e de imaginação se tocaram no ar, acima da cabeça dos meninos, formando uma pirâmide cuja base era a amizade e o topo, a diversão. A aventura e a necessidade de se proteger eram o grande combustível dos três contra a possível ameaça de Injun, a dificuldade da escola e a repressão dos pais. Para Tom seria a chance de parar de andar se cuidando pela rua e de se livrar dos pesadelos e das sombras de Injun que à noite perturbavam o seu sono. Para Hook era a liberdade dos maus-tratos que seu pai lhe causava e a grande oportunidade de ter amigos, já que muita gente ou não gostava dele ou o temia em São Petersburgo. Para Joe Harper, aquela aventura era a chance de ter férias históricas. À meia-noite, no horário favorito dos piratas, Tom, Hook e Joe partiram em uma velha jangada que mantinham escondida, rio acima, no mato a cerca de 2 quilômetros da cidade. O início da viagem foi muito silencioso, pois os garotos não queriam ser vistos. Navegavam pelo leito do rio para que, das margens, ninguém pudesse vê-los. Assim que passaram paralelo ao porto e ao centro de São Petersburgo, os garotos comemoraram com assobios e abraços. A noite que estava nublada aos poucos foi se abrindo e um imenso céu azul escuro e crivado de estrelas apareceu. Os três deitaram no casco da jangada e ficaram vendo o universo se mover. Essa tranquilidade durou até Joe perguntar: para onde vamos? Hook sentou-se e disse, apontando: para ali. Para a chamada Ilha de Jackson. Todo pirata tem uma ilha que serve de base, onde se esconde em tempos difíceis e onde enterra seus tesouros, disse Tom. Hook havia planejado tudo com antecedência, tendo inclusive preparado mantimentos, anzóis e varas de pesca, para que os piratas pudessem sobreviver longe da cidade. Gostava da aventura e da brincadeira. Os sonhos e as palavras de Tom mexiam com seu lado infantil que fora tão machucado pelas dificuldades de sua infância. Mas seu lado adulto era mais desenvolvido do que o de Tom e o de Joe, por isso se preocupava mais com questões como a sobrevivência. Capítulo 6. Refúgio. A ilha era totalmente desabitada e ficava a uns 4 quilômetros da cidade. Temendo uma reação negativa, os garotos decidiram não contar nada para ninguém e partiram naquela mesma noite num pequeno barco, rio abaixo, rumo à ilha. Levavam um pouco de pão e carne. Hook levava um cachimbo. Chegando à ilha, os garotos fizeram uma fogueira, embaixo de uma grande árvore. Contaram histórias e riram enquanto a carne assava. Depois comeram o melhor jantar de suas vidas e dormiram com alegria. Na manhã seguinte, bem cedo, já estavam pescando e nadando. Pescaram 6 peixes e os devoraram no café da manhã. Isso é que é café da manhã! Gritou Joe Harper, ninguém precisa se lavar,
ir para a escola ou arrumar a cama. Isso que é vida, concordou Tom. Aquela ilha era um refúgio para Tom e Hook. Lá eles se sentiam seguros e Jun não metia medo em Tom porque na ilha eles eram livres. Nesse clima de alegria eles passaram o resto do dia, pescando e nadando. Tentaram também matar algumas aves com pedras, mas não conseguiram. No final da tarde, estavam pescando para o jantar quando viram mais de 10 barcos rio acima. Curioso, Tom perguntou: por que tantos barcos juntos? É alguma procissão? Não, disse Hook, muito sério. Hook, o que você acha que eles estão fazendo? Perguntou Joe Harper. Estão procurando algum afogado ou náufrago. Eles fizeram o mesmo quando Bill Turner caiu bêbado no rio e se afogou. Mas quem será que morreu? Quis saber Joe. Nenhum deles respondeu. Ficaram olhando os botes ao longe. Até que Tom gritou: caramba! Já sei quem morreu. Foi a gente. Nós estamos mortos. Pelo menos é o que eles acham. Eles estão procurando pela gente. Ha 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 ha. Todos riram juntos. Amigos, somos famosos, disse Tom sem controlar sua felicidade. Estão todos procurando por nós. Estão tristes. Acho que até meu professor deve estar chorando. Não é maravilhoso? Naquela noite o jantar foi muito animado e os sonhos dos garotos, muito tumultuados. Quando amanheceu, Joe e Hook deram pela falta de Tom e do barco. Enquanto procuravam pela praia, viram Tom chegar. Hook estava preocupado e perguntou: onde você se meteu, Tom? Eu fui até minha casa ontem à noite. Fiquem calmos, ninguém me viu. Eu fiquei escutando as conversas das nossas mães por detrás da janela. Sua mãe estava lá também, Joe. Elas não paravam de chorar. Você é maluco, Tom. Podia ter nos avisado, vocês estavam dormindo e eu não quis acordá-los. Mas escutem o melhor, domingo vai haver uma cerimônia fúnebre para nós na igreja. Será como um enterro simbólico, já que não acharam nossos corpos. Joe e Hook riram muito ao saber disso e riram mais ao ouvir o plano de Tom. Depois continuaram suas férias como se nada tivesse acontecido. Procuraram ovos de tartaruga na areia, espetando varetas pela praia. Quando sentiam algo mais duro era só cavar areia fofa com as mãos. Conseguiram quase 60 ovos assim. Também jogavam bolinha de gude e brincavam de saltar dos barrancos até o rio. No rio pescavam e nadavam. Quando cansavam ficavam deitados na areia se secando. Numa dessas pausas Tom ficou sozinho e escreveu o nome de Beck na areia. Tinha saudade. Com medo de que seus amigos vissem que ele estava apaixonado, apagou seu nome. Depois do jantar Hook acendeu seu cachimbo e começou a fumar. Joe e Tom pediram para fumar também. Então Hook fabricou 2 cachimbos para eles e os ensinou a tragar a fumaça. Mesmo sentindo um gosto amargo e uma vontade de vomitar, Tom disse que gostou do cachimbo e Joe disse que iria fumar a vida inteira, mas depois de algumas baforadas eles começaram a tossir e foram ficando muito quietos. Tom e Joe sentiram muita náusea e decidiram caminhar para ver se passava. 1 hora depois, como não voltavam, Hook foi atrás deles e os achou dormindo no mato. Havia vômito por perto. Aquela foi a primeira e última vez que os garotos fumaram cachimbo. Capítulo 7. O funeral. No domingo do funeral de Joe Harper, Huckleberry Finn e Thomas Sawyer, ninguém estava feliz em São Petersburgo. Até as flores pareciam não ter a mesma cor. Na casa dos Harper todos estavam quietos e pensativos. Tia Polly tinha o rosto molhado. Beck Thatcher olhava para o desenho que Tom fizera para ela na escola e ficava muito triste. Até o moleque que Tom havia surrado estava triste.
Por isso a cidadezinha inteira foi para a igreja dizer adeus aos garotos e encontrar algum conforto na palavra do Senhor. Durante o culto, o pastor falou sobre as belezas da juventude e de como os garotos desaparecidos eram alegres. Aos poucos a plateia foi se comovendo. Primeiro mães, amigos e familiares começaram a chorar. Depois foi a vez dos curiosos e dos homens não conterem suas lágrimas. Por fim, até o pastor deixava lágrimas percorrerem sua face. Nessa hora houve um ruído na porta da igreja, mas a população estava muito concentrada para perceber que os 3 meninos entravam na casa do Senhor, caminhando em direção ao altar. Todos se voltaram para eles e por um instante fez-se um silêncio profundo dentro da igreja. Só se ouviam os passos secos de Tom, Joe e Hulk caminhando no chão de madeira do templo. Até que seus parentes correram para abraçá-los e as demais pessoas começaram a comentar e aplaudir o ocorrido. Ninguém foi abraçar Hulk, já que ele não ia à escola e não tinha muitos amigos. Além disso, seu pai estava muito bêbado para ir à missa. Então Hulk resolveu ir embora, em meio àquela gritaria e choradeira. Mas Tom o segurou e pediu que Polly saudasse Hulk. Ela assim o fez, pois estava tão feliz que mesmo a presença de uma má influência como Hulk deveria ser comemorada. Hulk se sentiu ainda mais incomodado com isso, mas não tinha como protestar. E o pastor gritava: "Viva o Senhor Jesus Cristo! Obrigado, meu Senhor! Deus seja louvado!" Beck também foi abraçar Tom. O rapaz sorriu. Seu plano estava completo. Agora eram famosos e queridos por toda a cidade, inclusive Beck. Capítulo 8. O julgamento de Muff Potter. Após a efervescência dos acontecimentos daquela manhã de domingo, Tom, Hulk e Joe começaram a ser cumprimentados por toda a população da pequena São Petersburgo. Uma coisa, porém, continuava a incomodar Tom e Hulk: o julgamento de Muff Potter. O que vamos fazer, Hulk? Se Muff morrer, nós também seremos assassinos. As pessoas já acreditam que Muff matou o doutor, mesmo antes do julgamento. Acho que não há nada que a gente possa fazer. Assim, Hulk. Você prefere ser assassino e continuar vivo ou salvar a vida de um homem? Se salvarmos a vida dele, perderemos a nossa. Injun nos mata. Eu prefiro morrer em paz do que viver com culpa, disse Tom com uma voz bem séria. Faça como quiser, mas não me meta em suas confusões. Tom estava disposto a ajudar Muff, porque tinha ido visitá-lo na cadeia. R tinha visto como ele estava atirado, deprimido e sujo. Enquanto Injun estava livre pela cidade. Tom não poderia carregar a morte de Muff nos ombros. Tinha que fazer alguma coisa. Na manhã do julgamento de Muff, toda a cidade lotou o salão do tribunal. O promotor era um senhor velhote, de barba e cabelos brancos e uma capacidade inesgotável de perguntar: "Sr. Potter, o senhor estava no cemitério municipal na noite do crime?" "Sim, Sr. Potter. Pode nos contar o que o senhor foi fazer lá?" "Fui cavar um túmulo." "Cavar um túmulo? Que interessante! O senhor por acaso é arqueólogo?" O quê?" "Sr. Potter, por qual motivo o senhor estava violando a sepultura do honorável Royce Williams, que Deus o tenha?" "O Dr. Robinson contratou a mim e a Injun Joe para roubar o corpo de Royce. O doutor precisava estudar o cadáver." Ouviu-se um ó generalizado na plateia. A situação estava ficando cada vez mais complicada para Muff. A cada pergunta sua situação piorava. "Sr. Potter, esta faca pertence ao senhor?" "Sim, eu." "Responda apenas sim ou não." "Sim. Pertence." "Como o senhor explica que sua faca suja com o sangue da vítima tenha aparecido ao lado da vítima?" Eu esqueci a faca lá." "Você matou Royce Williams e fugiu. Durante sua fuga esqueceu ou deixou cair a arma do crime.
voltando na noite posterior ao crime para buscá-la, certo? Eu não matei o Royce. Jun-jo deve ter apunhalado o doutor enquanto eu estava inconsciente. Jun negou seu envolvimento no crime e o julgamento se encaminhava para a condenação de Moore quando o juiz mandou chamar Thomas Sawyer, que havia se apresentado como testemunha ocular do assassinato. A população ficou muito curiosa, querendo saber o que Tom Sawyer havia presenciado. O promotor o interrogou: Thomas Sawyer, onde o senhor estava dia 17 de junho à meia-noite? No cemitério municipal. Por quê? Fui até lá para ver fantasmas, o senhor sabe, com um gato morto. A cidade inteira caiu na risada e o promotor ficou furioso. Thomas, em que parte do cemitério você estava? Atrás de algumas árvores, perto do túmulo de Royce Williams. Jun-jo, que até então estava tranquilo, começou a suar e tinha que enxugar sua testa constantemente. E o que você viu no cemitério, filho? Tom contou sua história e todos ouviram quietos ele dizer como o Dr. Robinson acertou Muff Potter, que caiu inconsciente, enquanto Jun-jo apunhalava o médico pelas costas com o punhal de Muff. Sabendo da verdade, as pessoas começaram a conversar e comentar sobre tudo que Tom havia dito. O juiz começou a pedir ordem. No meio da confusão, Jun saiu correndo, pulou a janela e enveredou por um bosque que havia ao lado do tribunal. Muff foi julgado inocente pelo assassinato de Robinson e a cidade mais uma vez reverenciou Tom Sawyer por sua coragem e sinceridade. Contudo, o garoto viveu dias intranquilos, sabendo que Jun estava solto e certamente sedento por vingança. Capítulo 9. Em busca de um tesouro. Durante a infância, a maioria dos meninos tem um desejo incontrolável de encontrar um tesouro. Tom não escapou dessa cena. Assim que foi mordido por essa ideia, o jovem procurou por Joe Harper, mas não o encontrou. Em seguida foi à casa de Ben Rogers, mas este tinha ido pescar. Estava desanimado, voltando para casa quando encontrou o Kleber Finn. Hulk aceitou na hora a ideia de procurar um tesouro. Onde vamos achar um tesouro, Tom? Em qualquer lugar. Ah, sim. Vai dizer agora que em todo lugar tem um tesouro escondido? Não, não é isso. Existem alguns lugares mais evidentes. Por exemplo, pequenas ilhas, embaixo da raiz de velhas árvores onde bate a sombra dela à meia-noite, principalmente, no assoalho de casas mal assombradas, e quem esconde os tesouros, ora quem, Hulk? Você se faz de burro. Os ladrões escondem o tesouro por motivos diversos, como fugir da polícia sem ter que carregar o peso de um baú cheio de ouro. Ou, quem sabe, para não repartir o roubo com os outros ladrões, voltando ao esconderijo depois para pegar toda a grana. E por que essas casas são mal assombradas? Porque muitas vezes os ladrões matam a pessoa que enterrou o tesouro, pode ser até um escravo, e a alma dele fica cuidando do local. Tom, pelo que eu saiba, a gente precisa de um mapa se quiser achar um tesouro. Você tem um mapa? Não. Mas tenho certeza de que existem vários tesouros na nossa região. Muitos ladrões e piratas navegavam por este rio Mississippi. Eles com certeza deixaram algo escondido aqui em São Petersburgo. É só procurarmos em todos os pontos suspeitos. Em todas as árvores velhas, ilhas e casas abandonadas da região? Isso mesmo. Mas assim vamos levar o verão inteiro, cara. Hulk, qual é o seu problema? Achei que quisesse se divertir. Além disso, podemos ficar ricos, meu. Ricos. É verdade. Estou nessa. Os olhos de Hulk brilhavam. Seria um verão de aventuras, trabalho e esperança. No mesmo dia conseguiram uma picareta velha e uma pá enferrujada e caminharam 5 quilômetros até uma grande árvore seca que havia na estrada para Steelhouse. Conversavam enquanto cavavam. Se a gente achar o dinheiro, o que você vai fazer com ele, Hulk? Ah,
eu vou comer bolo de chocolate com soda todo dia. E irei a todos os circos que aparecerem na região, sem precisar entrar por baixo da lona. E você, Tom, o que vai fazer? Vou comprar um tambor novo, uma gravata, um cachorro e uma espada de verdade. Depois vou me casar. Casar. Alha. Você está doente? Acho que o sol fez mal para você. Essa é boa, você vai ver, Hulk. Pode esperar. Quando ficar rico eu caso. Tudo bem. Só queria dizer que isso é uma loucura. Eu me lembro muito bem do meu pai e da minha mãe. Quando ela era viva eles viviam brigando. Pense bem antes de entrar num barco furado como o casamento. Eu entendo sua preocupação, Hulk, mas as pessoas são diferentes e a menina de quem eu gosto não é de briga. Será que eu posso saber quem é ela? Olha, um dia eu te conto. Por enquanto quero que isso seja uma coisa só minha, tá legal, certo? Que tal se a gente conversar menos e cavar mais, hein? De acordo. Assim Tom e Hulk cavaram todo o solo em volta daquela grande árvore seca, mas não encontraram nada além de terra e raízes. No fim do dia estavam suados, cansados e famintos. Por fim Hulk disse, é claro que não vamos achar nada. Tínhamos que primeiro ver a sombra da árvore à meia-noite, para depois começar a cavar em cima. É mesmo. Na pressa de ficar rico, a gente esqueceu esse detalhe. Desse modo os garotos voltaram lá no horário marcado, pegaram as ferramentas que haviam escondido em alguns arbustos e começaram a cavar com animação. Em minutos a cova ia ganhando tamanho, profundidade e os jovens corações deles pulavam cada vez mais rápido. Hulk quase infartava cada vez que a pá batia em algo mais duro, mas eram sempre pedras dando alarme falso. Quando a picareta bateu numa pedra pela 7ª vez, Tom não aguentou. Vamos embora desse local maldito. Estou com medo. Parece que os mortos estão me vigiando. Não consigo cavar em paz. Eu também não, Tom. Toda hora que me viro, parece que tem um escravo atrás de mim querendo me matar. Estou cansado. Vamos embora. Vamos deixar essa árvore e procurar em outro lugar. Boa ideia. Mas onde? Não sei, pense você. Aliás, Tom, tudo isso foi ideia sua. Já sei. Vamos à casa mal-assombrada. Nem morto. Eu estou morrendo de medo e você vem com essa? Imagina, vamos para casa dormir e amanhã, durante o dia, a gente vai na casa mal-assombrada. As bruxas dormem de dia, lembra, Hulk? Lembro, mas mesmo assim acho arriscado.